Um titã da tela enfrenta sua tempestade mais sombria. Aos 67 anos, a estrela de 30 Rock e a caçada ao Outubro Vermelho vive marcada pela tragédia, pela culpa e por um destino que se recusa a deixá-lo em paz. Seu nome é Alec Baldwin. É um nome que, por décadas, definiu o poder, a precisão e um magnetismo quase animal na indústria de Hollywood. É um homem cuja mera presença na tela pode eletrizar o ar. Vimo-lo na tensão sufocante e claustrofóbica de A Caçada ao Outubro Vermelho, onde sua inteligência era a arma principal. Vimo-lo rir e fazer o mundo rir com uma inteligência mordaz e um carisma impecável na aclamada série 30 Rock. Alec Baldwin não é um ator que simplesmente recita falas, ele comanda cada fotograma que toca. Por anos, ele foi o símbolo da elegância, o ator que podia fazer o riso parecer refinado e o silêncio parecer sagrado. Emergindo de começos humildes, este gigante da atuação alcançou alturas que poucos poderiam sequer sonhar. Construiu um império baseado em puro talento, uma voz inconfundível e um olhar que podia ser tão frio quanto aço ou tão quente quanto um lar. Mas no mundo deslumbrante da fama, a glória muitas vezes caminha de mãos dadas com as lágrimas. E a vida de Baldwin não tem sido uma exceção. Tem sido, talvez, o exemplo mais brutal. Sua biografia é marcada por inúmeras tempestades, casamentos desfeitos que se tornaram forragem para os tabloides, batalhas públicas e amargas pela custódia, e controvérsias que puseram à prova a paciência de seus admiradores. No entanto, nada se compara à tragédia devastadora ocorrida no set de filmagem de Rust, um evento que silenciou a indústria e mudou sua vida para sempre. O peso dessa culpa, a angústia de um momento que não pode ser desfeito, tornou-se uma sombra permanente. A isto se soma a maré implacável do escrutínio público. Cada erro, cada palavra fora do lugar, cada gesto de frustração era amplificado e julgado por milhões. E quando parecia que as águas começavam a se acalmar, o destino voltou a golpear. O incidente mais recente, um acidente de carro em East Hampton, no último 13 de outubro de 2025, serve como um lembrete silencioso, mas sombrio, de que o destino se recusa a soltá-lo. Embora os detalhes do acidente fossem menores, o simbolismo foi profundo. Foi mais uma marca no histórico de um homem que parece não conseguir encontrar a paz. Hoje, aos 67 anos, Alec Baldwin se encontra no epicentro de sua própria tempestade, um paradoxo vivo preso entre o talento transbordante e o fardo insuportável, entre a luz ofuscante dos holofotes e os ecos persistentes da dor. Seu rosto, outrora definido pela confiança e pela sagacidade, agora carrega as marcas tanto de seu brilho quanto das tempestades que suportou. Mas como se forja um ícone dessa magnitude? E como um homem se prepara para suportar tal peso? Frequentemente, a grandeza nasce do tipo de dor que ninguém vê, do tipo de luta que acontece longe das câmeras. A história de Alec Baldwin não começou com aplausos ou luzes de neon. Sua história começou com o ritmo lento da chuva contra a janela embaçada de uma cozinha em uma pequena cidade de Long Island. Um lugar onde o ar cheirava a uma mistura particular. Poeira de giz da escola local, cebolas fritas e o sal persistente do mar próximo. Ele nasceu em 3 de abril de 1958, em Massapequa, Nova York. Foi o segundo de 6 filhos em uma devota família católica irlandesa, uma família que vivia mais de garra e determinação do que de confortos materiais. A casa dos Baldwin, segundo as lembranças, era uma caixa apertada, cheia de barulho, oração e uma tensão constante. O riso tinha que lutar para encontrar espaço no ar, e a esperança sempre se sentava ao lado da preocupação. A cozinha, o coração dessa casa, mal era larga o suficiente para 6 cadeiras. Os cotovelos se batiam em cada refeição. Os pratos estavam lascados e o papel de parede perto do fogão descolava-se devido ao calor e à umidade.
Era um lar construído sobre a necessidade, não sobre o luxo. Seu pai, Alexander Baldwin Jr., era a figura central deste universo. Ensinava história e treinava futebol americano na escola secundária local. Sua voz era firme, uma voz de professor, mas cronicamente desgastada pelos dias longos e pelas montanhas de exames para corrigir. Voltava para casa toda noite com poeira de giz nos punhos da camisa e o leve cheiro de suor e café velho impregnado no casaco. Parecia, como Baldwin recordaria mais tarde, um homem que a própria decência havia desgastado até a exaustão. Sua mãe, Carol, era o pilar silencioso. Ela se movia por aquela pequena casa como uma tempestade contida pela ternura. Cozinhando, limpando, costurando, remendando, consolando. Suas mãos nunca estavam paradas. Seus olhos estavam sempre cansados. Mas seu silêncio era sempre gentil. O jovem Alec observava seu pai da mesma maneira que uma criança estuda o clima. Não para questioná-lo, mas para aprender a sobreviver a ele. Naquela casa não havia luxos ou suavidade. Havia apenas trabalho, dever e um cansaço que tudo permeava. Nas noites de inverno, a casa rangia sob o peso de 6 crianças sonhando em camas estreitas. Alec, frequentemente, sentava-se perto da janela gelada, desenhando formas no vapor, esperando o som mais importante do dia. O leve tinido das chaves de seu pai na porta. Esse som significava que ele estava em casa. Significava que o mundo não o havia quebrado, pelo menos por aquele dia. Às vezes, Alec encontrava seu pai dormindo na mesa da cozinha, com uma caneta vermelha ainda na mão e uma prova pela metade debaixo do braço. A lâmpada zumbia sobre ele como um pensamento cansado. O menino quase estendia a mão para tocar aquela mão desgastada, mas sempre parava. Talvez por medo, talvez por amor. Naquele lar, ele aprendeu uma lição fundamental. O amor raramente falava. O amor trabalhava. O amor suportava. O amor permanecia. Não éramos pobres, diria Baldwin muitos anos depois, refletindo sobre aquela época. Mas contávamos cada dólar. Nada era desperdiçado. Nem a comida, nem as palavras, nem os sonhos. Sua mãe esticava cada dólar da mesma forma que esticava cada refeição, transformando a escassez em sobrevivência com uma graça que ninguém aplaudia, mas da qual todos dependiam. A disciplina governava tudo. Cada domingo era sagrado, cada oração exata. A fé católica trazia consolo, mas também traçava linhas claras que não podiam ser cruzadas. Seu pai tinha uma crença férrea. A ambição nunca deveria superar a humildade, e a humildade sempre deveria se curvar diante de Deus. Essa crença moldou a espinha dorsal do menino. A obediência se emaranhou com o anseio. A culpa foi costurada em cada esperança. A culpa católica é real, admitiria Baldwin décadas depois, com o olhar de um homem que ainda a sentia. Você acha que até seus sonhos podem ser um pecado. No entanto, sob aquela densa camada de culpa e dever, uma rebelião silenciosa começou a respirar. Uma faísca que se recusava a morrer. O jovem Alec queria ser visto. Queria ser importante. Queria escapar da pequenez daquela casa barulhenta e desgastada, mas sem trair o amor que a havia construído. Em 1976, aos 18 anos, Baldwin estava pronto para escapar. Ele se matriculou na Universidade George Washington, perseguindo um sonho inicial e surpreendente: a política. Com a mesma intensidade que depois levaria aos palcos, ele se candidatou a presidente do corpo discente e perdeu. Para a maioria, teria sido uma simples derrota universitária. Mas para um garoto criado para acreditar que o fracasso era uma forma de decadência moral, a perda foi profunda e dolorosa. Então, certa tarde, no meio dessa decepção, chegou um envelope. Não era uma conta nem uma carta de casa. Era uma carta do ex-presidente Richard Nixon. Baldwin, o estudante de política fracassado, a segurou com cuidado, como se a tinta pudesse desvanecer em suas mãos. Aquela carta me mudou, recordaria Baldwin.
Me fez ver que o fracasso não era um fim, era um começo. As palavras de um homem que havia conhecido o maior fracasso de todos pareceram para o jovem Alec quase sagradas. Foi a permissão de que ele precisava finalmente para sonhar sem vergonha. Ele deixou a política para trás e se voltou para o drama. Mas nunca esqueceu a voz de seu pai. Aquela voz cansada, cheia de giz e dignidade. Trabalhe duro, não pela glória, pela dignidade. Essa frase o seguiu em cada audição, em cada luz do palco, em cada silêncio frágil antes que a cortina se levantasse. E às vezes, quando a noite é longa e o silêncio de suas mansões é muito barulhento, amigos próximos dizem que ele ainda pode ouvir o eco daquelas chaves girando na porta de Massapéqua. O som de um homem que, apesar de tudo, simplesmente havia conseguido voltar para casa. Era o som de um homem que tinha dado tudo e não havia pedido nada em troca. Um homem cuja dignidade era sua única recompensa. Alec ainda não sabia, mas cada lição de sacrifício que seu pai, Alexander Jr., havia lhe ensinado, um dia retornaria. Não retornariam como um guia na tempestade, mas como o próprio eco do luto. Ele deixou para trás o som das chaves de seu pai, aquela suave misericórdia do lar, e se enfiou na selva de Nova York. Suas únicas posses eram uma mala, um casaco de segunda mão e um fogo teimoso no peito que se recusava a apagar. A cidade era mais fria do que jamais havia imaginado. O vento que soprava do rio Hudson não era uma brisa, era uma lâmina que cortava o tecido barato de seu casaco. O vapor se enrolava dos bueiros como fantasmas urbanos, indiferentes à sua luta. O aluguel não era uma promessa de refúgio, era uma ameaça mensal que pairava sobre sua cabeça. Ele encontrou um quarto do tamanho de uma prece, um espaço tão pequeno que mal continha suas ambições. O papel de parede descolava das paredes e o radiador sibilava como o último suspiro de um moribundo. Foi ali, naquela caixa de miséria urbana, que Alec Baldwin começou a construir um sonho do nada absoluto. As noites eram longas, as refeições eram pequenas. A esperança era mais fina do que o casaco que ele vestia. Quando cortavam o aquecimento, o que acontecia frequentemente, ele aquecia as mãos sobre a pequena chama azul do fogão. Naquele silêncio gelado, ele sussurrava falas de peças que nem sequer podia se dar ao luxo de ir assistir. Para sobreviver, ele conseguiu um emprego que era uma ironia cruel. Era garçom no Estúdio 54. O Estúdio 54 era a catedral cintilante da vida noturna dos anos 70. Era o epicentro do excesso, um lugar onde as maiores estrelas do planeta brilhavam sob luzes espelhadas e dançavam sobre pó de estrela. E ali, no meio de todo aquele glamour, ele era invisível. O champanhe caro era derramado sobre pisos de veludo. Ele o limpava, com a precisão silenciosa e o olhar penetrante de um homem que observava tudo. Ele observava as celebridades rirem, memorizando os rostos que um dia ele jurou saberiam o seu nome. E se perguntava se a fama algum dia se sentiria tão quente quanto aquela pequena chama do fogão pela qual ele rezava à noite. As gorjetas pagavam o aluguel, às vezes. O macarrão instantâneo pagava o jantar, sempre. Depois de fechar, passadas as 3 da manhã, ele caminhava para casa. O metrô custava muito. As ruas vazias refletiam as luzes de neon, um palco que ainda não era dele. De dia, o palco era outro. Ele treinava na prestigiada Escola de Artes Tisch, da Universidade de Nova York, NYU. Mas ali, a luta era diferente. Ele estava cercado de vozes polidas e confiança herdada. Seus colegas de classe vinham do conforto, de famílias onde a arte era uma tradição. Alec vinha dos calos, do cheiro de giz e do som das contas contadas na mesa da cozinha. Eu me senti como um completo estranho, ele recordaria anos depois. Parecia que todos tinham nascido para isso. Eu estava apenas tentando desesperadamente não desaparecer. Os professores queriam refinamento. Ele lhes ofereceu fome.
Por trás de cada fala que ensaiava, por trás de cada emoção que forçava, vivia o eco de seu pai, corrigindo provas até tarde da noite. Era o lembrete constante de que a dignidade nunca é dada. É conquistada, centímetro por centímetro, suspiro por suspiro. Então, chegou o inverno de 1980. O inverno que quase o quebrou. O dinheiro acabou. O aluguel venceu. O aquecimento falhou completamente. Uma noite, sem ter para onde ir, ele dormiu em um banco de parque, sob um poste de luz que zumbia como uma promessa quebrada. A neve da cidade se apertava contra seu casaco, mas a vergonha apertava mais forte. Você fracassa em silêncio por muito tempo antes que alguém perceba, ele diria anos depois, refletindo sobre aquele ponto de ruptura. Mas naquela noite, naquele banco gelado, ele não tinha certeza se sobraria algo dele para que alguém pudesse notar. Semanas depois, quando estava à beira da rendição, o telefone tocou. Era um papel pequeno, um papel insignificante em uma novela diurna, The Doctors. Pagava pouco, mas pagava. Era oxigênio. Quando viu seu nome na folha de chamada, ele leu 2 vezes. Uma vez por incredulidade, a segunda por sobrevivência. Ele sorriu. Não foi um sorriso de orgulho, mas de alívio. O alívio de continuar a existir. A cidade que me matou de fome, ele diria décadas depois, também foi a que me construiu. Cada rejeição havia tirado uma camada de medo. Cada noite de fome havia forjado uma resolução de aço. Assim, quando ele finalmente parou na frente da câmera, ele não atuou. Ele lembrou. Lembrou-se do sibilo do radiador, do barulho dos pratos no estúdio 54, do pulso de um coração que se recusou a se render. Ele veio para Nova York buscando a sobrevivência. O que ele encontrou foi algo mais duro, mais puro. A graça tranquila da resistência. E em algum lugar entre o frio e o caos, Alec Baldwin parou de sonhar em se tornar alguém e começou o trabalho de toda uma vida de ser ele mesmo. O sucesso não veio com uma explosão. Ele se esgueirou silenciosamente, disfarçado de exaustão extrema. Outra chamada ao amanhecer. Outro set de filmagem. Mais um dia fingindo que a confiança não era um disfarce que mal lhe cabia. Por volta de 1988, o jovem que uma vez contou cada dólar de gorjeta estava, de repente, em toda parte. Beetlejuice, Working Girl, uma secretária de futuro. Married to the Mob, casada com a máfia. 3 filmes em 1 ano. Uma tempestade de reconhecimento. 1 ano depois, a caçada ao Outubro Vermelho o consolidou. Colocou-o ao lado do titã Sean Connery e o injetou diretamente na corrente sanguínea de Hollywood. Chamaram isso de estrelato. Mas Alec Baldwin sabia a verdade. Sabia o que havia custado. Ele sabia dos ensaios intermináveis, do suor por trás do charme, das 1000 humilhações silenciosas que nunca chegaram às manchetes. Pensei que o sucesso me traria paz, disse anos depois. Mas parecia que eu estava me afogando enquanto todos aplaudiam. A fama lhe deu visibilidade, mas não lhe deu descanso. Ele sorria em talk shows. Seu rosto agora era uma moeda de troca, sua voz uma marca registrada. No entanto, depois de cada estreia, quando o barulho diminuía e ele se sentava sozinho em um quarto de hotel impessoal, o silêncio rugia mais alto do que os aplausos. Às vezes, ele ligava a televisão só para abafar aquele silêncio. A década de 90 transformou o triunfo em julgamento. Ele lutou desesperadamente para provar que era mais do que um rosto bonito. Buscou papéis que exigissem coragem, não vaidade. Glengarry Glen Ross lhe rendeu a aclamação da crítica, mas foi um triunfo amargo. O blockbuster The Shadow, O Sombra, fracassou nas bilheterias queimando milhões. Os estúdios que uma vez o chamaram de o próximo Pacino começaram a sussurrar. Ele é difícil, é complicado. No infame set de The Marrying Man, Grande Caso de Amor, seu temperamento explosivo e sua exaustão crônica colidiram sob as luzes implacáveis dos tabloides.
Da noite para o dia, sua reputação mudou. Ele deixou de ser o príncipe ascendente de Hollywood para se tornar seu problema. Durante 2 anos, o telefone parou de tocar. O silêncio que ele tanto temia havia retornado. Ele aprendeu a aritmética cruel da fama. Um erro podia apagar 10 milagres. Às vezes penso que a fama não me mudou, ele confessaria. Simplesmente me mostrou exatamente o que eu estava disposto a perder. Ainda assim, depois que o telefone parou de tocar e Hollywood lhe deu as costas, Alec Baldwin fez a única coisa que sabia fazer. Voltou ao início. Voltou ao palco, para a Broadway. Ali, sob as luzes do teatro, tudo parecia humano novamente. As luzes não eram lentes frias de câmera, eram quentes, iluminavam o suor e o esforço real. O aplauso não era engarrafado, significava que alguém, a poucos metros de distância, realmente havia escutado. Tive que começar de novo, ele disse, refletindo sobre aquela época de deserto. Tive que reaprender, porque o primeiro sucesso, tinha me feito esquecer por que eu havia começado. Mas Hollywood não tinha terminado de testá-lo. A máquina sempre precisa de estrelas, mesmo as caídas. Lentamente, ele retornou. Pearl Harbor, 2001, lhe devolveu a fama mundial, embora o filme tenha sido criticado. Em seguida, The Cooler, 2003, lhe rendeu indicações e a redenção da crítica. Ele provou que o ator feroz ainda estava lá, sob as camadas de controvérsia. No entanto, a máquina de Hollywood continuava moendo. O sucesso renovado significava menos sono, não mais. As refeições se converteram em café e adrenalina. Ele se olhava no espelho e mal se reconhecia. Estava mais pesado, mais lento, seus olhos carregados por uma fadiga que ia além do trabalho. Mas ele ainda estava faminto. Então veio 30 Rock. No papel era uma loucura. Os críticos chamaram de suicídio profissional. A maior estrela de cinema dos anos 90, o homem de A Caçada ao Outubro Vermelho, relegado a uma sitcom de televisão? Era impensável, mas se tornou seu renascimento. O papel de Jack Donaghy foi uma obra-prima. 2 prêmios Emmy, 3 Globos de Ouro. Ele estaria ganhando 300 mil hares por episódio. No papel, era o triunfo absoluto. A segunda vinda de Alec Baldwin. Na verdade, era uma maratona sem oxigênio. O ritmo da televisão é brutal, implacável. Uma noite, depois de 16 horas seguidas de filmagem, Baldwin se apoiou em uma parede atrás do palco. Estava tão tonto que não conseguia se manter em pé. A equipe pensou que ele estava ensaiando suas falas em silêncio. Ele estava apenas se lembrando de como respirar. As câmeras se desligavam, ele recordou, e eu não conseguia ouvir meus próprios pensamentos. O barulho da fama era ensurdecedor. Quando ele chegou aos 50 anos, a fortuna de Alec Baldwin se aproximava dos 70 milhões de dólares. Seu legado estava talhado na tinta das bilheterias. Ele havia ganhado. Havia vencido a cidade que quase o matou de fome. Havia vencido os críticos que o haviam descartado. No entanto, a riqueza tinha um eco estranho. Soava estranhamente parecido com a solidão. O foco de luz que uma vez o havia coroado, agora parecia imobilizá-lo. Anos de trabalho ininterrupto o haviam deixado mais pesado, mais cauteloso, perpetuamente perseguido por um barulho do qual não podia escapar. Hollywood o amava de novo, é claro. Mas o amor naquela cidade é uma transação, não uma promessa. Ele aprendeu a rir de piadas que não tinham graça. Aprendeu a medir seu valor em índices de audiência e pagamentos residuais. Por trás de cada prêmio ganho, havia outro sacrifício invisível: sua saúde, sua tranquilidade, a simplicidade de uma vida normal. A fama, ele disse certa vez em um momento de honestidade crua, é apenas dívida disfarçada. Você passa o resto da sua vida pagando por ela. E, no entanto, ele continuava trabalhando. Por quê? Porque, apesar de toda a sua crueldade, atuar era o único lugar que fazia sentido. Era o único espelho onde o estranho que olhava de volta ainda se parecia com um homem que buscava um significado, que buscava a dignidade que seu pai havia lhe ensinado.
Mesmo agora, depois de décadas sob luzes que queimam mais do que a verdade, ele continua aparecendo, com o roteiro na mão, com o coração ainda inquieto. Porque, para Alec Baldwin, atuar nunca foi uma atuação. Foi sobrevivência. Ele havia conquistado a montanha, mas carregava a escalada dentro de si. Cada aplauso o lembrava do silêncio que o esperava atrás do palco. Cada flash de câmera parecia um relâmpago, brilhante, fugaz, impossível de segurar. De fora era o triunfo absoluto, os papéis, as riquezas, a reverência. Mas por dentro, ele ainda era o garoto de Massapéqua, sem fôlego, intacto e lutando para sempre contra a gravidade. Há momentos na vida de Alec Baldwin que ele desejaria que o tempo pudesse voltar. Momentos pelos quais ele daria qualquer coisa, qualquer prêmio, cada dólar de sua fortuna, para mudar. Momentos para que uma vida não tivesse sido perdida e para que ele não tivesse que passar o resto da sua atormentado pelo que nunca poderá desfazer. Em 2021, em um tranquilo set de filmagem no Novo México, a tragédia a atingiu com a força de um raio silencioso. Alec estava ensaiando uma cena. A cena envolvia uma arma de adereço, algo que todo ator já fez centenas de vezes antes. Mas naquela tarde, algo deu terrivelmente errado. O ensaio terminou em uma tragédia inimaginável. A diretora de fotografia do filme, Halyna Hutchins, uma mulher conhecida por sua luz, seu talento e sua graça, perdeu a vida. O som que se seguiu não foi o caos. Foi o silêncio. Foi o tipo de silêncio que engole tudo. As palavras, o ar, até mesmo a respiração. Para Alec Baldwin, o homem que havia passado a vida fingindo dor para a câmera, aquele dia se tornou uma ferida real. Uma ferida da qual ele nunca poderia sair atuando. Ele voltou para casa naquela noite incapaz de falar. Por dias, sua mão tremia toda vez que tentava segurar qualquer coisa que o lembrasse do trabalho. Um roteiro, uma folha de chamada, uma linha de diálogo. O sono era impossível. Cada vez que fechava os olhos, o momento voltava. Não voltava como uma lembrança. Voltava como uma punição. A imagem, o som, o peso daquele segundo se estendia por cada hora de vigília e cada tentativa fracassada de descanso. Você pensa que sabe o que é dor, ele disse certa vez a um confidente, até que a vida lhe ensina o que ela realmente significa. O mundo exterior se moveu rápido, manchetes, discussões, acusações, debates legais. Mas dentro de sua casa o tempo parou. Ele evitava os espelhos, evitava a luz. A casa nos Hamptons, que uma vez pareceu um santuário, um refúgio contra o barulho da fama, agora apenas ecoava a culpa. O oceano lá fora continuava se movendo, infinito, como se zombasse da quietude paralisada dentro dele. Ele pensava frequentemente na mulher que nunca voltou para casa naquela noite. Pensava na família que ela deixou para trás. O silêncio deles era mais pesado do que qualquer sentença judicial. Nenhuma desculpa podia alcançar aquele nível de dor, mas ele sussurrava uma de qualquer maneira. Toda noite na escuridão, para o ar do mar, naquele lugar onde as palavras não significavam nada além de remorso. O trabalho desapareceu. As ligações pararam de chegar. Os amigos que uma vez riram com ele nos sets deram um passo para trás, não por crueldade, mas por confusão. Ele entendeu, não os culpou. Ele havia se tornado um símbolo de algo que ninguém queria tocar. Ele havia se tornado a tragédia que vivia atrás de seus olhos. Você começa a se fazer perguntas, ele disse, e não há respostas que resolvam, não há respostas que o tornem justo. A culpa não rugia, ela ficava, suave e constante. Algumas noites ele caminhava pelos corredores vazios de sua enorme casa e sentia o peso o pressionando. Um tipo de gravidade que ninguém podia ver. Em 2024, depois de anos de silêncio, escrutínio e procedimentos legais, o caso que havia ofuscado cada um de seus suspiros chegou ao fim. O tribunal o arquivou. Foi uma decisão legal,
uma absolvição técnica que nunca poderia desfazer o que havia acontecido. Dentro da pequena sala do Tribunal do Novo México, enquanto as palavras legais eram lidas, Alec Baldwin permaneceu sentado, perfeitamente imóvel. O homem da energia explosiva, o homem da voz estrondosa, estava em silêncio. Era a quietude de uma tempestade que finalmente se esgotara, deixando apenas os destroços. Por um longo tempo, ele não se moveu. Alec Baldwin, o homem cuja presença magnética havia dominado telas por 4 décadas, estava completamente imóvel. Então, como se o peso do mundo finalmente o alcançasse, ele cobriu o rosto. Seus ombros, aqueles ombros largos que haviam carregado o peso de tantos personagens icônicos, tremeram. Não foi o choro controlado de um ator, foi o colapso de um homem. Quando ele finalmente se levantou, as lágrimas embaçavam sua visão. Ele abraçou as pessoas ao seu redor, sua equipe jurídica. Mas não havia triunfo naquele abraço. Não era o punho erguido da vitória, mas algo muito mais quieto, mais profundo. A libertação não era a liberdade do julgamento legal, mas do ato insuportável de segurar tudo. Aquelas lágrimas não eram para si mesmo, eram para ela, para Halyna Hutchins, eram para sua família, por cada noite de insônia e cada oração que ficou sem resposta. Foi o som de 3 anos de inferno se quebrando de repente. O momento em que o luto e o alívio se tornaram a mesma coisa. Quando ele saiu, as câmeras voltaram a explodir. Os flashes o cegaram. Por décadas ele soubera como enfrentá-los. Havia aprendido a sorrir através da exaustão, a atuar mesmo quando estava quebrado por dentro. Mas desta vez ele não atuou. Ele simplesmente olhou para a luz. O ar do Novo México parecia pesado, mas real. Pela primeira vez em anos, Alec Baldwin não estava tentando ser compreendido. Estava apenas tentando respirar. Ele voltou para casa. Voltou para sua família, para o oceano, para o ritmo lento dos dias que não pediam nada além de sua presença. Nas poucas entrevistas que concedeu depois, suas palavras chegavam suavemente, quase como confissões sussurradas em uma igreja vazia. A arte nunca vale uma vida, ele disse, sua voz despojada da arrogância de Jack Donaghy. Nenhum filme vale. Ele começou a viver de forma diferente. Mais lento, mais pequeno, mais silencioso. As manhãs eram para seus filhos, para o barulho simples de suas risadas. As tardes eram para o som das ondas quebrando na praia. As noites eram em silêncio. Ele ainda carregava o peso. Isso nunca desapareceria. Mas agora ele o carregava com reverência, como um monge que carrega uma relíquia sagrada. Ele viverá com aquele dia para sempre, não apenas como culpa, mas como uma promessa de nunca esquecer, de viver melhor, de ouvir mais atentamente, de amar mais profundamente. O perdão, ele disse uma vez, não é algo que você recebe, é algo pelo qual você vive. E talvez, para um homem que viu o custo devastador de ser humano, essa seja a única redenção que resta. A vida pode ser impiedosa. Não apenas a fama, o sucesso e a tragédia testaram a resistência de Alec Baldwin. Muito antes das manchetes e das tragédias, o amor também se tornou um campo de batalha próprio. Um lugar onde o coração aprendeu tanto sua força quanto seu ponto de ruptura. Antes dos casamentos que dominariam os jornais, houve amores mais tranquilos. Pequenas histórias humanas que moldaram o homem por trás da tela. No início da década de 1980, quando Alec tinha pouco mais de 20 anos e ainda era um estudante de atuação desconhecido em Nova York, veio a primeira. Holly Gear. A cidade zumbia com ambição. Seus teatros piscavam com promessas e fracassos em igual medida. Ambos eram jovens. Ela, uma atriz de teatro em ascensão. Ele, um garoto de Long Island com uma intensidade ardente que carregava roteiros no metrô e sonhos muito grandes para sua carteira. Eles se conheceram por volta de 1980, quando Baldwin tinha 22 anos. Eram duas almas perseguindo o mesmo milagre frágil: fazer arte, pagar o aluguel
e talvez fazê-lo juntos. Por quase 5 anos, até 1985, eles construíram uma vida tranquila. Moravam em um quinto andar sem elevador, onde o radiador sibilava como um ser vivo e o café sempre esfriava antes do próximo ensaio. Compartilharam cartas de rejeição, pequenas vitórias, risadas sobre jantares de comida para a viagem e a crença teimosa de que um dia a cidade aprenderia seus nomes. À medida que Baldwin começou a conseguir seus primeiros papéis na televisão, essa crença começou a se tornar realidade. E foi então que todo o resto começou a mudar. A fama bateu suavemente à porta, e seu pequeno mundo não pôde contê-la. Não houve uma grande briga, não houve traição, apenas distância. Uma distância que crescia como névoa, se instalando lentamente entre duas luzes familiares até que não pudessem mais se ver. Anos depois, Baldwin falaria daquela época com um afeto tranquilo. "Ela me conheceu antes do mundo", ele disse uma vez. "E esse tipo de amor nunca realmente te abandona." Cerca de 2 anos depois que seus caminhos se separaram, outro capítulo começou. Em 1987, aos 29 anos, Baldwin havia começado a ascender. Seu nome era sussurrado nas salas de elenco, seu rosto piscava nas telas de televisão. Foi então que ele conheceu Janine Turner, uma jovem atriz com fogo nos olhos e uma firmeza que igualava sua própria ambição. Se Holly representava a inocência da luta, Janine encarnava a coragem de acreditar no para sempre. Eles se apaixonaram rapidamente, sem medo, e em questão de meses estavam noivos. Eram 2 atores à beira do grande sucesso, convencidos de que seu amor resistiria ao barulho de Hollywood. Falavam de uma casa perto do oceano, de filhos, de uma vida que se moveria mais lentamente do que a indústria ao seu redor. Por um tempo pareceu possível. Mas o final dos anos 80 trouxe consigo um trabalho implacável. Sets de filmagem em estados diferentes, meses separados, telefonemas que chegavam tarde demais ou, às vezes, não chegavam de jeito nenhum. A mesma luz que uma vez iluminou a felicidade deles começou a queimar suas bordas. O que os terminou não foi a raiva, foi a exaustão. Eram 2 corações tentando se agarrar um ao outro, enquanto o mundo exigia tudo deles. O relacionamento durou quase 3 anos antes que a distância, a fama e o tempo desmantelassem silenciosamente o que a paixão havia construído. Ela o chamaria mais tarde de seu primeiro verdadeiro desgosto amoroso. Ele a recordaria como aquela que me ensinou que o tempo pode ser a coisa mais cruel. Esses primeiros amores não desapareceram. Eles se tornaram a arquitetura silenciosa de quem ele estava se tornando. Cada sorriso no set, cada fala que ele entregou sobre saudade ou perda, carregava um rastro daqueles anos. Carregava o rastro da mulher que o amou antes da fama e daquela que lhe ensinou que nem mesmo o amor pode escapar do destino. Porque no final a fama pode ter escrito o nome dele em luzes de neon, mas foi o amor que o escreveu na memória. Há histórias de amor que se apagam silenciosamente, como o pavio de uma vela em um quarto vazio. E depois, há outras. Outras que ardem sob o olhar de milhões de pessoas, tão intensamente que até mesmo suas cinzas se tornam notícia. Em 1990, a vida de Alec Baldwin era um foguete ascendente. Aos 32 anos, fresco do sucesso ensurdecedor de A Caçada ao Outubro Vermelho, ele era o novo rei de Hollywood. Foi então que ele entrou no set de The Marrying Man, Grande Caso de Amor, e encontrou Kim Basinger. Ela tinha 37 anos. Não era apenas uma estrela, era talvez a estrela mais esquiva e misteriosa da indústria. O que começou como um romance escrito em um roteiro, rapidamente saiu do controle. Deslizou para algo muito mais perigoso, algo muito vívido para ser ficção. No set, sob as luzes ofuscantes do estúdio e entre os ecos suaves da palavra corta, algo real criou raízes. A química entre eles não era atuação. Era eletricidade pura, crua e inegável. A equipe técnica sentia, o diretor via e logo o mundo inteiro saberia. Para Alec, um homem de intensidade abrasadora,
Ela era um brilho envolto em moderação, um mistério que ele precisava resolver. Para Kim, uma mulher que muitas vezes parecia frágil para o mundo, ele era a tempestade que a fazia se sentir viva novamente. Eles eram opostos absolutos, fogo e cristal. Mas de alguma forma, no meio daquele caos, eles se encaixaram perfeitamente. A imprensa chamou de inevitável. Duas das pessoas mais bonitas do planeta, em um mundo construído sobre ilusões, finalmente colidindo com algo que parecia verdade. Em 1993, eles se casaram. O mundo não apenas aprovou, celebrou como se fosse o destino. Suas fotos de casamento brilhavam como fotogramas dourados de um filme. Era o conto de fadas moderno de Hollywood. Por um tempo, eles eram intocáveis. Os tapetes vermelhos se tornaram suas coroações. As entrevistas se tornaram cartas de amor públicas. Em Amagansett, seu lar se encheu de luz, risos e o zumbido de um piano. Kim tocava suavemente nas manhãs tranquilas. Alec lia roteiros na cozinha enquanto Kim preparava café e o vento do Atlântico acariciava as cortinas. Era uma imagem de paz doméstica que contradizia a ferocidade de suas carreiras. Quando a filha deles, Ireland, nasceu, em 1995, pareceu que o universo havia parado para lhes dar tudo o que procuravam. Para Alec, esta era a vida pela qual ele havia lutado. Um lar, uma família, a chance de ser mais do que o homem intenso na tela. Para Kim, que havia passado anos fugindo do brilho áspero de Hollywood, este era um refúgio. Era um amor no qual ela finalmente podia descansar. Ele me fazia sentir segura, ela admitiria mais tarde. Por um momento, o mundo deles foi pequeno, perfeito, quase sagrado. Mas a perfeição, como a fama, é frágil. No final da década de 1990, a mesma luz que os havia coroado começou a queimar. A intensidade de Alec, o mesmo fogo que uma vez a atraiu, agora crepitava e se tornava impaciência. Kim, ferida por anos de escrutínio público e batalhas legais próprias, começou a se retrair. Ela começou a construir muros silenciosos ao seu redor, buscando a calma que seu marido não podia fornecer. A fama não era mais um sonho que compartilhavam. Tornou-se um intruso que dormia na cama com eles. Cada discussão ressoava mais alto sob o olhar do mundo. Cada silêncio se estendia mais, pesado pela expectativa de milhões. Eles tentaram consertar. Retiros, terapia, longas viagens de carro pela costa dos Hamptons. Mas a distância crescia. Eles se amavam ferozmente, mas também colidiam ferozmente. Ela precisava de calma, ele precisava de conexão. O que antes parecia um equilíbrio perfeito, começou a parecer uma batalha diária. Éramos brilhantes juntos, diria Alec muitos anos depois com a voz carregada de melancolia. E é exatamente isso que tornou impossível terminar. No ano 2000, após quase uma década juntos, o casal de ouro de Hollywood anunciou sua separação. Em 2002, o casamento foi legalmente dissolvido, deixando para trás não apenas um lar, mas uma história quebrada. A filha deles, Ireland Baldwin, tinha 7 anos, idade suficiente para sentir a tempestade, mas muito jovem para entendê-la. O tribunal concedeu a Kim a custódia principal. Para Alec, este foi o golpe final. Não foi apenas uma perda legal, foi um exílio emocional. Ele se tornou um pai que via a filha crescer através de fotografias e tensas chamadas telefônicas. O divórcio também teve um preço muito alto. Seu império compartilhado, a mítica casa em Amagansett, propriedades em Nova York, investimentos e royalties compartilhados, foi dividido sob a linguagem fria da lei. O que havia sido construído com paixão e parceria agora era inventariado, avaliado e partido pela metade. Alec manteve seus direitos de produção e uma parte dos lucros. Kim ficou com a casa e a paz que vinha com ela. No entanto, ambos saíram se sentindo mais pobres. Não em dinheiro, mas em espírito. A sala do tribunal se tornou seu segundo palco. Advogados, manchetes, sussurros. A casa em Amagansett, outrora cheia de risos e música de piano, ficou em silêncio.
Suas janelas refletiam o mar como olhos que não piscavam. E então chegou 2007, a explosão. Uma mensagem de voz. Um momento de raiva crua de um pai frustrado. E a fratura privada se tornou uma ferida pública e sangrenta. O mundo não ouviu os anos de exaustão, nem a dor surda por trás daquelas palavras horríveis. O mundo apenas ouviu o barulho. O homem que uma vez foi celebrado por sua voz poderosa, agora a ouvia usada contra ele, repetida incessantemente em todos os programas de notícias. Para os tabloides foi um escândalo delicioso. Para Alec foi a ruína. Ele não estava mais com raiva. Estava vazio. Um pai isolado da filha. Um homem atormentado pelo som de seu próprio arrependimento. Para Kim também foi devastador. Ela não sentiu vingança ou vitória. Apenas sentiu tristeza. A guerra havia terminado e todos tinham perdido. Eles não haviam parado de se amar. Simplesmente haviam ficado sem formas de se perdoar. O fogo que uma vez havia iluminado o mundo deles agora queimava lentamente, deixando para trás o leve cheiro de fumaça que nunca se desvaneceria completamente. No entanto, até mesmo as cinzas podem guardar alguma luz. Nos anos de silêncio que se seguiram, Baldwin encontrou algo que se parecia com a paz. Não esquecendo, mas entendendo. Ele falou menos e ouviu mais. Trabalhou lentamente na frágil arte do perdão, principalmente consigo mesmo. Nós nos ouvimos tentando nos agarrar, ele disse uma vez, não como defesa, mas como uma verdade tardia. Kim reconstruiu sua vida em cantos tranquilos, escolhendo a quietude em vez dos holofotes. A filha, agora adulta, tornou-se a ponte entre eles, curando lentamente o que o fogo havia queimado. Era a prova definitiva. A prova de que até o amor quebrado, até o amor que termina em cinzas e manchetes, pode deixar algo puro para trás. Ele se casaria novamente. Ficaria mais velho, mais suave, mais firme. Mas em algum lugar profundo dentro dele, sempre viveria o eco daquele primeiro amor impossível. A mulher que compartilhou tanto sua coroa quanto seu colapso. Porque algumas histórias não terminam. Elas se transformam. Elas continuam vivendo no espaço silencioso entre a memória e o perdão, no sussurro após o aplauso, na quietude onde a luz e a sombra finalmente fazem as pazes. E quando as luzes se apagam e as câmeras se calam, o que resta não é o escândalo nem o espetáculo. O que resta são duas almas que uma vez acreditaram que o amor, mesmo que por um momento, podia brilhar mais do que o mundo inteiro. Foi preciso quase uma década para que o silêncio se assentasse após a tempestade com Kim Basinger. No ano de 2011, haviam se passado quase 10 anos desde o colapso de seu primeiro casamento. Alec Baldwin tinha 53 anos. Ele era um homem visivelmente mais velho, mais lento ao falar e, crucialmente, mais rápido para ouvir. As bordas afiadas que outrora o definiam, aquela intensidade que queimava os sets de filmagem, haviam se suavizado. Haviam se tornado algo mais estável. A paciência de um homem que havia visto em primeira mão o que a fama pode tirar e o que ela nunca pode devolver. Foi naquela estação mais tranquila de sua vida que ele conheceu Hilaria Thomas. Ela era uma instrutora de yoga e especialista em bem-estar hispano-americana. Uma mulher que vivia a um ritmo que o mundo de Baldwin havia esquecido há muito tempo. O encontro foi quase poético em sua normalidade. Ocorreu em um pequeno café de Manhattan. Ela estava entre aulas, ele estava entre ensaios. Duas vidas completamente diferentes se cruzando em uma hora comum que mudaria tudo. A chave de tudo foi que ela não reconheceu o ator. Ela não viu a estrela de 30 Rock ou o herói de Outubro Vermelho. Viu apenas um homem que parecia cansado, mas amável. Sua calma o desarmou. Seu riso, leve, sem atuação, lembrou a Baldwin que a vida não precisa de uma plateia para parecer real. Eles se casaram em 2012, sob os antigos arcos de pedra da Catedral de São Patrício na cidade de Nova York. Não houve tapetes vermelhos, não houve luzes intermitentes de paparazzi.
Houve apenas votos sussurrados entre duas almas que buscavam um começo sem espetáculo. Para Baldwin, que agora tinha 54 anos, esta não era a busca pela paixão ardente que teve nos anos 90. Era a busca pela paz. Eu passei anos perseguindo o aplauso, disse ele mais tarde. Agora, eu só queria um quarto tranquilo, uma xícara de café e alguém que entendesse o silêncio. Esse silêncio logo foi preenchido por som. Mas era um tipo diferente de barulho. Era riso, pequenos passos, a harmonia selvagem de uma casa viva com crianças. Durante a década seguinte, os Baldwin deram as boas-vindas a 7 filhos juntos. Carmen, Rafael, Leonardo, Romeu, Eduardo, Lucia e a pequena Hilária. Cada nascimento marcou um novo capítulo de renovação. A paternidade o devolveu a algo elementar, algo que a fama não pode tocar. Paciência, humildade, a estranha alegria da rendição. Houve noites sem dormir e manhãs intermináveis. Mamadeiras e histórias de ninar. Momentos em que a exaustão se misturava com a graça. A fama podia esperar. As fraldas não. Naquelas pequenas horas da madrugada, segurando um filho contra o peito, Baldwin encontrou uma paz que nunca havia conquistado em nenhum palco. Entre 2013 e 2020, seu mundo se reconfigurou. Filmes e trabalhos de voz continuaram. Blue Jasmine, Missão Impossível, O Poderoso Chefinho. Mas a urgência havia mudado. Ele começou a medir o tempo não em roteiros, mas em aniversários. Não em estreias, mas em contos antes de dormir. A cidade que uma vez alimentou sua ambição, agora se tornou o pano de fundo de rituais familiares. Tapetes de yoga no chão da sala, piqueniques no Central Park, passeios noturnos por ruas que finalmente pareciam amáveis. Lar, ele diria, não é um lugar, é uma pausa. Como qualquer casal que cria uma família numerosa, houve discussões e rachaduras. Houve momentos em que a fadiga falou mais alto que o afeto, mas eles aprenderam a dobrar antes de quebrar. A calma de Hilaria e o humor dele se tornaram as cordas que mantinham o caos unido. O casamento, ele disse uma vez, não é sobre nunca desmoronar, é sobre encontrar alguém que te ajude a reconstruir. Eles construíram não a perfeição, mas a persistência. Uma fé no simples trabalho de estar presente. No entanto, a paz, assim como a fama, nunca está intacta. O mundo exterior continuava observando, continuava julgando, continuava tentando se esgueirar pelas janelas da vida deles. E então chegou 2021. Um momento em um set no Novo México. Um instante que mudou tudo. O foco de luz que uma vez ele havia comandado se tornou um brilho do qual ele não podia escapar. O barulho do mundo se tornou ensurdecedor. O homem conhecido por sua voz estrondosa agora só podia sussurrar. Durante meses de investigação e manchetes implacáveis, o santuário de sua família se tornou seu único refúgio. Ele parou de aparecer em público, falava raramente e se agarrou às pessoas que se haviam tornado sua âncora. Não foi um exílio, ele disse anos depois. Foi reaprender a respirar. E através de todo aquele inferno, Hilária se manteve firme, protetora, uma chama silenciosa que se recusou a se apagar. Em 2024, quando completou 66 anos, um novo capítulo começou a se desenrolar silenciosamente. Seu foco havia mudado permanentemente, das luzes da ribalta para a vida real, de perseguir para apreciar. Uma série documental planejada para 2025 não mostraria uma estrela, mas um homem. Refeições, lições, fadiga, amor. A textura comum de uma família tentando viver com delicadeza em um mundo implacável. Nas poucas entrevistas que concede agora, seu tom não tem defesa nem orgulho. Apenas reflexão. Eu não sou quem eu era, ele admite. Talvez esse seja o ponto. Cair, aprender e começar de novo. Hoje, de pé do outro lado do triunfo e da tragédia, a história de Alec Baldwin parece menos uma atuação e mais uma longa inspiração. O homem que uma vez mediu o sucesso em aplausos, agora o mede em manhãs tranquilas e no peso de pequenas mãos segurando a sua. O mundo ainda se lembra do ator.
Lembram-se das controvérsias, da luz brilhante e da sombra escura de sua fama. Mas aqueles que olham mais de perto, além das manchetes e do barulho, veem algo completamente diferente. Veem um sobrevivente. Veem um homem que aprende com grande dificuldade e à vista de todos a frágil arte da paz. E talvez esse, e não outro, seja o seu papel final. O papel mais difícil de sua vida. Não a busca pela grandeza que ele já conheceu, mas a demonstração silenciosa da graça, da resistência. Há momentos ainda, na quietude de seu lar nos Hamptons, quando a risada de seus 7 filhos ecoa pelo corredor e o pega desprevenido. É nessas pequenas e repentinas explosões de som, brilhantes, fugazes, vivas, que ele se lembra de outra voz. Uma voz mais profunda, mais antiga. A voz de seu pai. Alexander Ray Baldwin Jr. não foi um homem de fama nem de riqueza. Ele não conheceu as luzes de Hollywood, nem os tapetes vermelhos. Era um homem de propósito. Um professor de história em Massapequa, o mesmo homem que voltava para casa toda noite com pó de giz nos punhos da camisa. Um homem que acreditava firmemente, com uma convicção de ferro, que a decência era sua própria recompensa. Quando Alec o perdeu em 1983, a tragédia atingiu com uma velocidade aterrorizante. Seu pai morreu repentinamente de câncer. Alec tinha apenas 25 anos. Era muito jovem para entender como uma ausência pode moldar uma vida inteira, como o silêncio pode se tornar um arquiteto. Por anos, Alec carregou essa perda não como uma lembrança, mas como uma sombra silenciosa que caminhava grudada a ele. Lembro-me do telefonema, recordaria Alec décadas depois, sua voz quase um sussurro em uma entrevista. Tudo depois disso parecia distante, como se o mundo de repente tivesse abaixado o volume. O jovem que um dia comandaria câmeras e multidões com sua voz estrondosa ficou sozinho, em um apartamento barato de Nova York, com um silêncio que nenhum aplauso futuro poderia preencher. Por meses, ele avançou pela vida como um autômato, entorpecido pela ausência do homem que havia sido sua bússola moral. Hollywood começava a chamar. As portas começavam a se abrir, mas a luz que oferecia parecia fria, vazia. Ele se lançou ao trabalho, mergulhou no barulho ensurdecedor da ambição, acreditando que o movimento constante poderia de alguma forma substituir o significado perdido. Nunca substituiu. O luto tem uma forma estranha e implacável de moldar as pessoas. Para Alec, essa perda se tornou tanto sua ferida aberta quanto seu motor imparável. Foi a dor surda por trás de sua famosa intensidade. Foi a razão pela qual ele forçou tanto, falou tão alto e sentiu com tanta fúria. O mundo pensava que ele estava perseguindo a fama. Na verdade, ele estava perseguindo o eco de seu pai. Cada atuação, cada cena, cada explosão de raiva ou riso na tela carregava um rastro invisível do homem que ele perdeu muito cedo. Décadas depois, muito depois que os aplausos se acalmaram, quando ele segurou seus próprios filhos nos braços, finalmente começou a entender. Começou a compreender o que essa perda havia lhe dado realmente. Perspectiva. O pai por quem ele havia chorado por tanto tempo nunca havia realmente partido. Ele havia se tornado a voz dentro da consciência de Alec. Era a voz que sussurrava quando o mundo ficava muito barulhento, lembrando-o de ser gentil, de ouvir, de resistir. Agora, quando o riso de seus 7 filhos preenche seu lar, há momentos em que Alec faz uma pausa no meio do caos. E por um único bater de coração, ele jura que consegue ouvir outra risada na mistura. Uma risada mais suave, mais velha, familiar, a de seu pai. E nesse som fugaz, o passado e o presente finalmente se encontram. Um filho que se tornou pai. Uma ferida que, com o tempo, se tornou sabedoria. Um silêncio que finalmente encontrou seu significado. Porque o amor, quando dado com pureza, não termina quando uma voz se apaga. Ele perdura. Perdura na forma como um homem segura seu filho.
na forma como ele aprende a perdoar e na forma como ele aprende a falar baixo depois de passar anos gritando para o mundo. O luto nunca vai embora completamente, apenas muda de voz. Para Alec Baldwin, essa voz retornou silenciosamente no ano de 2022, quando sua mãe, Carol M. Baldwin, faleceu. Ela havia vivido uma vida longa e extraordinária. Mas sua grandeza não veio da sombra da fama de seus filhos, mas da luz de sua própria e tranquila coragem. Por décadas, ela foi o centro imóvel de uma família redemoinho. Mãe de 6 filhos, uma mulher que se manteve firme como um carvalho quando o mundo girava muito rápido. Ela havia conhecido a perda, a dificuldade e a dor. Mas, diferente de muitos, ela transformou cada ferida em um propósito. Depois de sobreviver ao câncer de mama no início da década de 1990, ela se recusou a se retirar para o silêncio e o medo. Em vez disso, construiu algo duradouro. Ela fundou o Fundo de Pesquisa do Câncer de Mama Carol M. Baldwin, uma organização que veio a salvar e consolar inúmeras vidas. Para o mundo, ela era um símbolo de resiliência. Para Alec, era algo mais simples e mais profundo. Era o seu lar. Foi ela quem lhe ensinou que a força verdadeira não grita, que a graça não pede para ser vista. Mesmo quando o sucesso massivo o levou para longe de Massapéqua, a voz dela continuou sendo a bússola que o impedia de se desviar demais. Ela nunca lhe falava de fama, apenas lhe falava de decência, gentileza e dever, os mesmos valores pelos quais seu pai havia vivido. Entre os dois, eles lhe deram os 2 gumes do amor, a firmeza moral de seu pai e a resistência incansável de sua mãe. Quando ela faleceu, Alec não falou publicamente por semanas. Aqueles que o conhecem disseram que ele caminhava mais lento, mais suave, como se estivesse aprendendo de novo a carregar o peso do silêncio. Não houve discursos grandiosos, apenas tributos silenciosos, uma fotografia compartilhada, uma oração sussurrada, um momento de quietude no meio do barulho de sua vida. Minha mãe me ensinou a lutar sem amargura, ele disse uma vez. E nessa simples frase, vivia todo o legado de uma mulher que havia lutado a vida inteira. Por seus filhos, por outras mulheres, pela crença de que a bondade pode ser a forma mais feroz de desafio. Agora, quando Alec visita sua cidade natal ou fala sobre o trabalho da fundação dela, há uma nova doçura em seus olhos. É o olhar de um filho que sabe que há amores que nunca se desvanecem. Apenas mudam de forma. O mundo se lembrará de Carol Baldwin por sua fundação, mas Alec a lembra pela forma como ela olhava para ele quando ele estava perdido. Sem julgamento, sem medo, como se dissesse, volte para casa e comece de novo. E talvez isso seja o maior legado que ela lhe deixou. Não a dor do adeus, mas a força inabalável para continuar começando, uma e outra vez. O tempo, assim como a fama, tem seu próprio preço. E é um preço que não aceita negociação. Aos 60 e poucos anos, Alec Baldwin já não carregava apenas o peso de décadas sob luzes abrasadoras. Carregava o pedágio silencioso da resistência. Seu reflexo no espelho contava histórias muito antes que sua voz o fizesse. Lá estava a linha do maxilar. Outrora afiada, como seus diálogos em 30 Rock, agora suavizada pelos anos. Os sulcos ao redor de seus olhos não foram talhados apenas pela idade. Foram escavados por noites sem dormir, por demasiados julgamentos e demasiados adeus. Seu cabelo, antes preto como os smoking que usava nos tapetes vermelhos, agora havia prateado sob as luzes do estúdio. Mais suave, menos apressado. As linhas em sua testa já não desapareciam entre papéis. Ficavam lá, como tênues assinaturas do tempo. Ele frequentemente brincava sobre isso, um mecanismo de defesa aperfeiçoado durante anos no olho público. O espelho diz a verdade antes dos tabloides, ele disse uma vez. Mas por trás desse humor, havia uma profunda aceitação. Ele havia parado de lutar contra os anos. O corpo que uma vez havia perseguido horários impossíveis, aviões e roteiros, agora lhe sussurrava lembretes. A rigidez da manhã,
a dor surda após voos longos, a respiração que chegava um pouco mais lenta do que antes. Os médicos lhe haviam dito para descansar, para se alongar, para se mover com cuidado. Houve visitas ao hospital, scanners, exames de sangue, aquelas pequenas coisas rotineiras que lhe lembravam sua humanidade. Não é nada sério, ele dizia a seus amigos. É apenas uma prova de que eu ainda estou aqui. E então, como se o tempo quisesse sublinhar a mensagem com tinta indelével, chegou outubro de 2025, e com ele, outro silencioso lembrete da fragilidade. Não foi uma manchete mundial. Não foi um drama de Hollywood. Foi algo muito mais assustador. Foi real. Ele estava dirigindo por East Hampton, com seu irmão Steven. Uma tarde comum. De repente, um caminhão de lixo desviou inesperadamente para sua pista. Não houve tempo para pensar, apenas para reagir. Alec virou bruscamente para o lado. O som dos pneus raspando contra o meio-fio da estrada foi agudo, breve e ensurdecedor. O carro parou contra uma pequena árvore. O capô ficou amassado. O ar se encheu com o cheiro de poeira e borracha queimada. O mundo parou por um segundo. E então, o silêncio. O acidente não se tornou uma manchete sensacionalista. Tornou-se algo mais íntimo. Um sinal de pontuação, uma pausa entre duas respirações, um momento que o obrigou a parar e olhar para a linha tênue, finíssima, entre o comum e o desaparecido. Ele se moveu mais devagar depois disso. Não por medo, mas por gratidão. Não houve pânico ou espetáculo. Apenas a consciência nua de quão rápido tudo pode terminar. Aos 67 anos, Baldwin começou a medir seus dias de forma diferente. Não os media mais por roteiros lidos, nem por índices de audiência, mas por ritmos. O ritmo da risada de seus filhos no corredor, o som da voz de sua esposa chamando-os para o jantar, a forma como a luz da manhã se espalhava pelo chão da cozinha. Ele havia trocado os ternos afiados por suéteres macios, havia trocado as longas viagens de carro por passeios no parque. Você passa anos tentando acompanhar o ritmo, ele disse em uma entrevista de 2024. E então, um dia, você percebe que a corrida nunca foi real. Às vezes, ele se senta perto da janela nas primeiras horas da manhã, observando a cidade acordar. O rosto que o reflete no vidro já não se parece com o homem de 30 Rock, nem com o herói de ação de O Sombra. O maxilar se suavizou. Os olhos se acalmaram. Mas agora há uma profundidade ali que não existia antes. Algo mais quieto, mais pleno, mais humano. Sua risada chega mais lenta agora, mais profunda, moldada pelo conhecimento agudo de quão frágil a paz pode ser. Ele fala mais sobre saúde do que sobre fama. Ele pratica yoga com Hilária na sala de estar, enquanto seu filho mais novo sobe em suas costas no meio de cada alongamento. Ele come mais leve, ri com mais facilidade, perdoa mais rápido. Quando lhe perguntam se ele sente falta da pressa, da adrenalina de seus anos mais jovens, ele sorri. Na verdade, não. Já tive barulho suficiente. Agora gosto de ouvir o bater do meu coração. Ainda há momentos em que a dor física lhe lembra que ele é mortal. Um joelho que endurece com a chuva. Um ombro que protesta com o frio. Mas ele os enfrenta com paciência, não com a velha frustração. O corpo guarda suas próprias memórias, ele disse uma vez. Mas também guarda suas lições. Os anos o suavizaram, mas não o enfraqueceram. Suas mãos, levemente inchadas pelo tempo e pelo trabalho, ainda se movem com cuidado quando ele abraça seus filhos. A mesma voz que uma vez encheu estádios e estúdios de cinema, agora fala mais baixo, mais perto. Quando sua filha mais nova adormece em seu peito, ele fica imóvel, respirando com ela, sentindo o ritmo constante que a vida, por enquanto, ainda lhe permite. Ele raramente aparece em público. O homem que uma vez foi definido pelo movimento perpétuo aprendeu a ficar parado. Os aplausos se desvaneceram, mas em seu lugar há algo muito mais rico. O som das manhãs tranquilas, dos pratos sendo lavados, de uma risada que não precisa de microfone.
Hoje, Alec Baldwin se encontra no capítulo mais silencioso de sua vida. Um capítulo que não é definido pelos aplausos, embora poucos homens tenham ganhado mais. 5 décadas no cinema, televisão e teatro lhe construíram uma fortuna estimada em cerca de 65 milhões de dólares. A recompensa por um talento afiado pelo tempo. No entanto, a fortuna, assim como a fama, tem seus custos. Anos de processos judiciais, projetos paralisados e a longa sombra da controvérsia drenaram milhões a mais, não apenas de suas contas bancárias, mas de sua paz de espírito. Você aprende o que importa, ele disse uma vez, quando tudo o que você pensava que importava se foi. E assim, sua vida hoje parece menor, mas apenas da melhor maneira possível. Seu rosto agora carrega cada capítulo que ele viveu. Triunfos, perdas, erros devastadores, perdão. É um retrato pintado não pela vaidade, mas pelo tempo. E nesse rosto, ainda resta um vislumbre do mesmo fogo que uma vez atraiu a atenção do mundo. Mas não é mais o fogo da juventude ou da ambição. É o fogo do entendimento, porque no final, o corpo enfraquece, a fama se desvanece. Mas a graça apenas se aprofunda. E a resistência, quando carregada com gentileza, se torna sua própria forma de beleza. O homem que uma vez encheu as telas e as manchetes, agora preenche as salas com um tipo diferente de barulho. Um barulho mais quente. É o som da risada e de pequenos pés correndo por corredores de madeira antiga. Suas manhãs já não começam em um set de filmagem frio antes do amanhecer. Começam na cozinha inundada de luz de sua propriedade nos Hamptons. É um santuário que ele construiu contra o caos do mundo exterior. A própria casa é um personagem em sua história. Construída no final de 1700, suas vigas de madeira pesam com a história de séculos. Suas janelas, olhando para o leste, respiram o sal e o vento do Atlântico. Além dessas janelas, 10 acres de gramado rolam suavemente até encontrar o oceano, naquele lugar onde o mar se funde com a borda do céu. No interior, a casa vibra com a beleza comum de uma vida reivindicada. Crianças se perseguindo pelo corredor. Um piano que toca em algum lugar distante da casa. O cheiro de café fresco. E sim, os roteiros de papel ainda esperam pacientemente em sua mesa. Mas já não tem a mesma urgência. Esta casa, este refúgio, foi comprada há décadas por menos de 2 milhões de dólares. Hoje, seu valor se multiplicou exponencialmente. Mas para Baldwin, seu verdadeiro valor não se encontra nos números de uma avaliação. Esta casa me lembra que devo ficar quieto, ele disse uma vez. Porque todo o resto se move muito rápido. Sua vida agora é um ato de equilíbrio geográfico e espiritual. Ele divide seu tempo entre este refúgio tranquilo e uma cobertura em Manhattan, uma que olha diretamente para o horizonte de arranha-céus que o tornou famoso. Um lar escuta o oceano, o outro escuta o bater do coração da cidade. Entre ambos, ele aprendeu a viver entre 2 mundos, o silêncio do mar e o barulho do palco, o homem público e o pai privado. As marcas do sucesso continuam tão inegáveis quanto sempre. No auge absoluto de sua carreira, durante os anos dourados de 30 Rock, Baldwin ganhava cerca de $300 mil por episódio. É a prova irrefutável de que o carisma, quando combinado com o verdadeiro ofício, pode durar mais que as gerações. Sua garagem conta a mesma história de tempo e gosto. Um BMW Série 7 de época, elegante e sóbrio. Um DeLorean que brilha como uma lembrança de aço inoxidável dos anos 80. E um Range Rover familiar, frequentemente salpicado com o sal da chuva dos Hamptons. Mas a perspectiva do homem sobre essas posses mudou. Dinheiro é liberdade, ele disse uma vez. Mas também é responsabilidade. Ele conheceu ambas as faces dessa moeda. A liberdade de se mover pelo mundo à vontade e agora a responsabilidade de usar o que resta com sabedoria. Além das posses materiais, seu legado mais profundo respira em lugares mais silenciosos. Ele vive no Fundo de Pesquisa do Câncer de Mama Carol M. Baldwin, nomeado em homenagem à sua falecida mãe. Esta fundação, nascida de sua própria dor familiar,
Arrecadou milhões para lutar contra a doença que uma vez tocou suas vidas. Através de sua fundação, ele apoiou teatros, sinfônicas e bibliotecas de Nova York. É sua maneira de garantir que a cidade que o construiu, a cidade que quase o destruiu e que finalmente o redimiu, nunca fique sem histórias para contar. Ao longo dos anos, mais de 14 milhões de dólares de suas parcerias e campanhas fluíram para causas que sobreviverão muito depois que os aplausos se calarem. Pesquisa do câncer, artes cênicas, alfabetização infantil. Você dá, ele disse, porque é isso que resta quando os aplausos se desvanecem, a oportunidade de fazer algo durar. Sua vida agora se sente menos como uma atuação e mais como uma composição. Uma sinfonia tranquila regida pelo ritmo da família. 7 crianças preenchem seus dias com assombro, caos e um propósito inabalável. Ele chama a paternidade de disciplina e redenção em partes iguais. As noites trazem o calor das coisas simples. Jantares em casa, risos que se derramam além da hora de dormir. O tipo de silêncio que parece conquistado, não simplesmente encontrado. Ele continua trabalhando. Papéis de voz, pequenos projetos independentes, filmes feitos por paixão em vez de lucro. Mas a urgência que uma vez o consumiu se suavizou, tornando-se escolha. O homem que uma vez correu a toda velocidade em direção à fama, agora caminha ao lado do tempo, sem pressa, sem medo. E, no entanto, a luz o segue. Segue-o do palco para a beira-mar, do barulho das câmeras para o sussurro do vento através de uma janela aberta. Talvez isso, mais do que a riqueza ou o legado, seja sua verdadeira herança. Uma luminosidade que não se apaga quando o foco se desliga. A história de Alec Baldwin nunca foi uma história de perfeição. Está longe disso. É uma história de persistência, de cair e se levantar, de novo e de novo. É a história de aprender que a graça, às vezes, é apenas a resistência que aprendeu a brilhar. Ele conheceu a glória e a culpa mais profunda, o riso e a perda dilacerante. E na quietude que agora permanece, ele aprendeu a se curvar diante dos milagres comuns que uma vez, no meio do barulho, passaram despercebidos. Agora, aos 67 anos, ele já não atua para o mundo. Ele atua para a vida que lhe resta. Uma vida que, como toda grande arte, é bela precisamente porque está inacabada. 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 Porque está inacabada.